amiguinho, a mais um culto infantil da IPS. Que bom a gente estar junto nesse momento aqui para louvar o Senhor, para buscá-lo, para aprender mais da sua palavra. Todos vocês são muito bem-vindos, que o Senhor abençoe vocês. Vamos começar o nosso culto orando? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia tão lindo que o Senhor fez. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada amiguinho, cada amiguinha, por cada família que nos assiste hoje. Abençoe cada um deles e que esse momento aqui seja consagrado ao Senhor. Seja bênção para o coração de todos que assistirem. Em nome de Jesus. Amém. Que foi? Menino, foi Deus que fez o boi. Que foi? Menino, foi Deus que fez o boi. A girafa, o elefante fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou pra trás. Au, au! Que foi? Menino, foi Deus que fez o boi. Que foi? Menino, foi Deus que fez o boi. A girafa, o elefante fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou pra trás. Au, au! Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Para sempre. Para sempre. Coração alegre serve de bom remédio, e o espírito abatido virá secar os ossos. Provérbios 22. 1 Samuel, capítulo 4, verso 6, né, mãe? Sim, amor. Ó, eu vou ler. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo
está no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vida ao arraial. Muito Você bem. adorou? Eu gostei muito. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Oi, galera! Sou eu, o Juquinha! Tudo bem? O versículo de hoje, para você decorar, está lá em Salmo 119:11. Vamos lá? Diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Vamos lá? De novo? Isso é muito fácil, hein? Olha aí. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Na história de hoje, crianças, nós vamos ouvir sobre a história de um rei que decidiu dar ouvidos à palavra de Deus. Essa história está registrada no segundo livro dos Reis, capítulo de número 22 e 23. Depois você dê uma lida neste texto, tá bom? A palavra de Deus nos conta a história de vários reis. Você conhece algum deles? Pense aí. O rei Davi, o rei Salomão, o rei Herodes, lá no Novo Testamento. A Bíblia nos fala sobre vários reis. E o que faz um rei? Um rei, ele precisa governar, reinar sobre o seu grande reino. Um rei, ele precisa liderar o seu exército nas batalhas. Um rei, ele precisa ouvir sobre os problemas do povo para que ele possa tentar resolver esses problemas de alguma maneira. Um rei precisa de muita sabedoria e precisa ser muito responsável. E na história de hoje, nós vamos falar sobre um rei que começou a reinar com apenas 8 anos de idade. É isso mesmo. Será que é possível alguém começar a reinar com 8 anos de idade? Pois a Bíblia nos fala sobre a história do rei Josias. É claro que o rei Josias começou a reinar tão novinho, mas ele não reinou sozinho. Ele teve a ajuda de conselheiros, homens, pessoas adultas que estavam sempre orientando a ele quando ele fosse tomar alguma decisão. E quando o rei Josias começou a reinar, ele tinha grandes desafios pela frente, porque os reis que reinaram antes dele, inclusive o seu pai chamado Amon, foram reis muito maus, reis que viraram as costas para Deus e começaram a adorar outros deuses. Então, quando o rei Josias começou a reinar, o reino de Judá estava uma bagunça muito grande, muito bagunçado. Tinha deuses para todos os lados, inclusive vários deuses foram levados lá para o templo, deuses falsos, deuses feitos por mãos humanas. Então, o rei Josias, ele tinha um grande desafio: reinar, governar sobre um povo que tinha aprendido a adorar outros deuses. Mas o rei Josias, desde criança, começou a buscar a Deus. E ele queria que o povo voltasse a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Então vamos ver como isso aconteceu? Quando o rei Josias completou 26 anos de idade, ele mandou o seu secretário, alguém responsável pelos registros do reino, ao templo de Jerusalém. Ele foi lá para se encontrar com o sumo sacerdote Ilquias. O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes e o responsável pelos sacrifícios no templo, o responsável por representar o povo diante de Deus. Quando ele chegou ali, o templo estava todo descuidado, todo sujo, todo feio. Os reis que reinaram antes de Josias não estavam cuidando nem um pouquinho do templo do Deus vivo e verdadeiro. Na verdade, tinham levado vários deuses para lá e a própria palavra de Deus, a lei de Deus, tinha sido esquecida em algum canto dentro desse templo. Então,
Safã disse para o sumo sacerdote Ilquias: olha, o rei manda dizer a você que reúna todo o dinheiro que o povo tem dado aqui ao templo e contrate edificadores, pedreiros, serventes, carpinteiros e que se comece a reforma do templo. E nesse momento também o sumo sacerdote Ilquias deu a Safã o livro da lei. Provavelmente os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos hoje nas mãos. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Exatamente. Então ele entregou esse livro da lei, que na época era um rolo, um pergaminho, era um pouco diferente da Bíblia que nós temos nas mãos hoje, entregou a Safã para que ele levasse ao rei. Quando Safã retornou ao palácio do rei, ele relatou ao rei tudo o que tinha acontecido. O dinheiro para se começar a reforma já havia sido juntado. E ele poderia ficar tranquilo que a reforma iria começar. E mais, ele trouxe e entregou ao rei o livro da lei. Quando o rei pegou o livro da lei e começou a lê-lo, a Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes, ele chorou muito, ele ficou muito triste, muito abatido, porque ele leu algumas verdades que ele não conhecia. E ele então disse: precisamos fazer alguma coisa, porque os nossos pais nos esconderam toda a verdade da lei de Deus. O Senhor Deus deve estar muito irado contra o nosso povo, que está pecando contra o Senhor, adorando a outros deuses, seguindo a outros deuses e as suas práticas. Precisamos fazer alguma coisa, Safã. Vá até a profetisa Hulda e consulte a Deus por nós. Naquele tempo, os profetas e as profetisas eram responsáveis por consultar diretamente a Deus. E lá se foi Safã. A profetisa Hulda morava em um dos bairros da cidade de Jerusalém. Então Safã foi até ela e perguntou pela palavra do Senhor. Ela consultou a Deus e disse: assim diz o Senhor, trarei males e guerras sobre o povo judeu, porque o povo tem me desprezado e me trocado por outros deuses. Mas diz ao rei Josias: como você tem se humilhado, chorado e dado ouvidos à minha palavra e tem me buscado de todo o seu coração, você não verá nenhum desses males acontecendo no reino judeu. E assim Safã voltou para dizer essas palavras ao rei. Quando Safã contou ao rei as palavras da profetisa Hulda, o rei ficou muito feliz, muito contente, tanto que ele foi até o templo, onde havia ainda várias estátuas dos deuses que o povo estava adorando, o deus Sol, a deusa Lua, a deusa Astarote e vários outros deuses, e ali ele convocou toda a população do reino, desde o menor até o maior, e ele leu diante deles o livro da lei, a palavra de Deus, e ele chamou, conclamou todo o povo para que renovasse a sua aliança com o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E todo o povo, ao ouvir as palavras de Deus, concordou com a única lei, a palavra de Deus. E assim o rei mandou que tirassem todos os deuses do templo. Tirou o deus Sol, a deusa Lua, a deusa Astarote e todos os outros deuses. E a Bíblia diz que o rei mandou reduzi-los a pedacinhos e lançá-los fora. Lançar fora também aqueles sacerdotes que estavam adorando e levando o povo a adorar esses deuses. E ele fez mais: vamos restaurar a festa da Páscoa. Isso mesmo, a festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa nos faz lembrar do único e verdadeiro Deus, aquele que quando o povo era escravo lá no Egito, Deus veio e trouxe libertação e tirou o povo da escravidão. Esse é o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Só a Ele nós devemos adorar. E a Bíblia diz também, crianças, que em toda a história do povo judeu não se levantou nenhum outro rei como Josias, o rei que se converteu ao Senhor e passou a buscá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força.
e foi por causa disso que ele foi capaz de ser exemplo e influenciar não só os seus amigos, não só a sua família, mas toda a população do reino de Judá. Ele foi exemplo, ele foi um homem de Deus. Desde criancinha, ele começou a buscar ao Senhor e assim ele se tornou um exemplo. Por isso, menino e menina, qual a lição que nós podemos tirar dessa história de hoje? A lição que nós podemos tirar é que nós precisamos guardar a palavra de Deus no coração, dar ouvidos à palavra de Deus, porque fazendo isso, nós seremos crianças abençoadas e abençoadoras. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração para que não tenha nele espaço para ídolos. O que são os ídolos? Os ídolos são tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração no lugar de Deus. O ídolo pode ser, por exemplo, os jogos online, pode ser o próprio celular, pode ser até os amigos, se você colocar eles no lugar de Deus. Se você colocar até os seus pais no lugar de Deus, eles podem se tornar ídolos. Então, nós precisamos ter o nosso coração voltado somente para o Senhor Deus e para a sua palavra. Buscar Ele em primeiro lugar. Podemos usar todas essas outras coisas do mundo? Podemos, mas com sabedoria, dando o tempo devido para cada uma dessas coisas. Você precisa controlar o seu tempo, não só esperar que o papai e a mamãe controlem o tempo para você, mas você precisa fazer isso por amor a Deus e também porque você quer ler mais a palavra de Deus. Eu queria te perguntar, onde está a sua Bíblia? Sua Bíblia, será que não está jogada lá no meio dos brinquedos ou ficando empoeirada em cima de algum móvel? Talvez você nem está mais levando a sua Bíblia ao culto infantil. Tem crianças que não levam a Bíblia ao culto infantil. Nós precisamos entender que na Bíblia está a palavra de Deus. E se nós queremos amar o nosso Deus, nós precisamos da Bíblia para instruir o nosso coração. Menino e menina, vamos ser como o rei Josias? Vamos dar ouvidos à palavra de Deus e guardá-la no nosso coração? E assim vamos ser uma bênção para essa nossa geração? Vamos fazer uma oração, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós queremos te adorar pela tua preciosa palavra. Ela nos fala, sobretudo, do Senhor Jesus, aquele que veio para libertar o nosso coração dos ídolos e nos fazer novamente adoradores do Senhor. Queremos te adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, como o rei Josias. Queremos ser uma bênção nessa nossa geração, uma bênção para o nosso tempo. Por isso, Senhor, abençoe as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, a vida de cada criança, que elas possam guardar essa palavra no coração, que elas possam ter aprendido com essa história do rei Josias e que elas possam ser uma bênção por onde elas passarem. Abençoe suas famílias, abençoe porventura se houver algum pai ou mãe que ainda não entregou o coração ao Senhor Jesus, que eles possam recebê-lo e se tornarem também filhos de Deus. Queremos, Senhor, te adorar e te servir. Fica conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Elcio, por essa história que o senhor contou pra gente. Que bênção! Gente, como a palavra de Deus é maravilhosa, não é verdade? A minha oração hoje é que você, meu amiguinho, você, minha amiguinha, tenha um coração como o coração de Josias foi naqueles dias. Um coração completamente voltado para o Senhor. Que a palavra de Deus esteja no seu coração. E assim você caminhe na presença dEle para sempre. Que o Senhor te abençoe. Recebe a bênção do Senhor aí. Faz assim, ó. E receba. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja com você, toda a sua família e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Até domingo que vem. Tchau, tchau.